Opa, bom, o capítulo começa com o Prota dizendo ao chefe ali que já que um desafiador passou no julgamento, então eles vão pular para o próximo passo, e o Prota diz que vai providenciar para que as pessoas selecionem o local para o poço imediatamente, e o Prota pergunta se então se ele pode remover as barricadas nas pequenas estradas, e o chefe diz que a tradição deve ser seguida, e ele diz que o Prota tem as qualidades para liderar, e agora ele deve assumir a responsabilidade e cumprir as obrigações dele, e ele diz que o Prota tem que fazer uma escolha, e o Prota diz que então só selecionar uma aleatória, e o Prota diz que vai escolher ela, e o Prota aponta para uma mulher, e o chefe fica em silêncio, e ele se vira e começa a discutir com alguns anciões, e o Prota pergunta para a secretária sobre o que eles estão discutindo, e se é algum tipo de ritual proibido, e ela diz que não é, e que a pessoa que o Prota selecionou é a filha do chefe mais velho, e o Prota se assusta, e pergunta o que, e Dao e Tai fica em silêncio, e Tai em pensamento imagina o Prota deitando com a filha do chefe, e depois ele imagina Huan Bin conhecendo os filhos do Prota com a filha do chefe, e então Tai diz para o Prota o que é que ele fez, e ele não tem palavras, e o chefe diz que selecionar a filha dele complica um pouco o processo, pois o Prota ainda precisa manter a tradição da família dele, e o Prota pergunta o que mais ele precisa fazer, e o chefe diz que a razão pela qual a família dele é chamada de chefe mais velho é porque em tempos antigos a capacidade de tiro deles superou completamente as outras e poderia trazer grandes quantidades de comida para a tribo, e ele diz que essa arte não foi perdida por milhares de anos, e portanto se o Prota quiser fazer parte da família dele, o Prota precisa ser capaz de atirar em 5 pássaros voadores ao mesmo tempo, e o Prota diz que entende e que não quer perder mais tempo, e o Prota fala que não vai sair para caçar, e em vez disso ele fala que vai comprar cerca de 10 pombos voadores e vai demonstrar a força necessária, e o Prota pergunta se isso é aceitável, e o chefe diz que se o Prota tem essa força, então está bem. Então uma hora depois, Tai diz para o Prota se preparar, e o Prota com uma arma dá um tiro e roda a arma, e o Prota fala que esse é o primeiro método, e depois o Prota com arco e flecha, ele diz que isso é o segundo método, e por fim o Prota pega umas pedras e joga ela com força, e ele diz que esse é o terceiro método, e então o Prota elimina todos os pombos, e o Prota pergunta se isso é suficiente, ou se ele ainda precisa de outros métodos para mostrar a força, e o chefe diz que não há necessidade, e que isso é suficiente, e o Prota diz para a secretária dele para ela reunir alguns colegas experientes e trazer o equipamento necessário, e o Prota diz que amanhã eles começarão a construir os poços junto. Então no dia seguinte, uma mulher diz que saiu água, e outra diz que a partir de agora eles podem ter água perto da casa deles, e Tai pergunta ao Prota onde ele aprendeu todas essas habilidades, e a secretária do Prota o chama, e diz que agora apenas funcionários da governabilidade veio com documentação oficial, e ela diz que eles informaram que não apoiam a continuação do trabalho deles, e aparentemente ainda existe segmentos do projeto que não atendem às normas, e o Prota fala vamos Tai, e que eles vão encontrar com o líder do Lace, e o Prota diz para Tai que é a hora dele de brilhar, e Tai pergunta se o dele, e ele pergunta o que deve fazer, e o Prota diz que ele saberá em breve, e o Prota diz para Dao para ele trazer pessoas para guardar os poços e não deixar ninguém estragar. Então o Prota entrega uns documentos e de saudação ao líder e diz que essa é a nova pessoa responsável pelo contrato da ponte Lace, e o Prota diz que ali estão os materiais que eles devem, e o líder diz que se o Prota quiser entregar materiais é para ele ir para a sala de administração, e o líder pergunta por que o Prota está ali, e o Prota com o telefone na mão diz que inicialmente os superiores eram indiferentes, e o Prota diz que há oposições desde que ele assumiu, e o Prota fala que não entende muito, e o Prota diz que até agora descobriu registros de transações que mostram que o segundo jovem mestre da família Liu e a família Jing transferiram o dinheiro para ele 2 vezes, e o Prota diz que agora entende, e o líder diz que o Prota está mentindo, e ele pergunta que família Liu e família Jing, e que transações, e que transferência, e o Prota diz que é um corretor de inteligência que monitora os movimentos das maiores famílias da China, e o Prota diz que tem contatos na Dark Web e na comunidade hack, e o Prota diz que se ele quer uma prova, o Prota diz que sugere que ele abstenha de negar imediatamente tudo que ele fez nas últimas décadas, e o líder fica em silêncio, e o Prota diz que não está ali para o ameaçar, e o Prota diz que só quer trabalhar com ele. Então o Prota diz que em primeiro lugar, a segurança das contas dele é muito baixa, e que se um hack entrar, todo o trabalho duro que ele colocou para manter essas contas será em vão, e o Prota diz que o ajudará a obter uma atualização de segurança, para que as contas dele fiquem completamente seguras, e que se algum dinheiro for perdido mais tarde, o Prota diz que vai devolver, e o Prota diz que por outro lado, se ele trabalhar com o Prota, ele ganhará muito mais, e Tai coloca os documentos na mesa, e o Prota diz para Tai dar o programa de renovação do complexo comercial para o líder, e o Prota diz que depois que o projeto de engenharia da ponte for totalmente retomado, o Prota diz que o ajudará a renovar um complexo comercial no coração da cidade gratuitamente, e que se ele tem alguma dificuldade em encontrar investimento, o Prota diz que o ajudará nisso também, e o líder pergunta se é de graça mesmo, e o Prota diz claro que vai renovar e alterar de graça, mas precisa que ele o dê o quarto andar sem aluguel por 2 anos,
e que Tai e ele vai construir o Clubhouse mais exclusivo, e o Prota diz para Tai para ele mostrar ao líder os vídeos e áudios do negócio do clube, e Tai mostra os documentos e o Prota diz que eles têm todos os estilos ocidental ou oriental, mas a especialidade é o estilo chinês vintage, e especialmente a massagem de corpo integral fly áspera e edição extravagante de lago de vinho e floresta de carne, e o líder diz que bom, e que aquelas atrações são exatamente o que a cidade lácida deles precisa, e o Prota bate a mão na mesa e diz que parece que o desejo deles de cooperar foi alcançado, e que então ele deve assinar os procedimentos de recuperação. Então, já indo embora dali, Tai pergunta ao Prota se ele planejou que ele ia ir ali para operar um clube desde o início, e o Prota diz que não exatamente, e que ele tem que ajudar com o enorme projeto de engenharia da ponte, e ainda tem muitas coisas para fazer no país dele, e o Prota diz que não pode ficar na cidade de Laço para sempre, e Tai diz que recentemente tem evitado coisas para fazer também, e ele diz que a melhor opção é ele ficar ali e ajudar o Prota, e ele diz que a única coisa é que ele não vai estar no país depois de 1h30, e ele diz que teme que Jing Huilong vai causar um momento difícil para o Prota, e o Prota pergunta se Jing Huilong, e o Prota diz que ele não pode ser considerado uma ameaça, e Tai diz que só está com medo que ele faça algo desesperado, e o Prota diz para ele não se preocupar. Então o Prota sai do carro, e a secretária dele está ali o esperando, e o Prota diz Lear, e pergunta o porquê ela está ali de volta, e ela diz que o chefe idoso também sabe que o Prota lida com as coisas com o líder, e que ele, e o Prota pergunta o que ele fez, e que não diga que ainda há mais tradições ridículas, e ela diz que não, e que ele acredita que o Prota é um figurão extraordinário, e mandou todas as mulheres para ali, e que o Prota deve entrar e ver por si mesmo. Então o Prota abre a porta, e em pensamento, enquanto ele olha para aquelas mulheres, ele pensa que essa linha de pensamento do chefe idoso parece ter grandes problemas, e o Prota diz para a secretária dele para ela traduzir o que ele vai dizer para elas entenderem, e ela traduz dizendo para elas que o Prota diz que ele não fará esse tipo de coisa com ela por agora, e ela diz que o Prota espera que ela aprenda a falar chinês bem primeiro, e mais tarde, se ela puder falar com o Prota fluidamente, então ela poderá trazer isso de novo. Então Xiao Jie e Gu liga para o Prota e diz que depois que o Prota os deu um novo drama, a família Xiang de alguma forma conseguiu obtê-lo, e vão começar a filmar um drama semelhante para competir com eles, e além disso, estão filmando uma versão de filme e convidaram um diretor de filme de quarta geração e uma atriz vencedora de Oscar para se juntar ao elenco, e que eles planejam gravar por 6 meses e lançar o novo filme na primavera no final do ano. E Xiao Jie pergunta o que eles devem fazer, e que eles estão filmando uma grande série drama de televisão, e o mais rápido que eles podem terminar é em 10 meses, e que eles só vão transmitir durante o verão do próximo ano, e o Prota diz para ela não entrar em pânico, e que ele vai a dizer o que fazer quando ele voltar, e então o Prota diz para Tai que ele vai voltar para Pequim um pouco antes, e o Prota diz que deixará isso com ele, e o Prota manda ele certificar-se de que está monitorando-os para aprender chinês, e o Prota diz que em 2 dias a equipe profissional da família Tang estaria ali para assumir, e o Prota diz que Tai e Dao tem que cuidar do projeto e apenas ter certeza de que ninguém vai sujar novamente, e Tai diz para o Prota não se preocupar, e que é para o Prota entrar em contato com ele a qualquer momento. Então um dia depois em Pequim, a terceira senhora pergunta o porquê que o Prota voltou, e se é porque é impossível ganhar a vida em Lace, ou a ponte foi reparada tão rapidamente, e o Prota diz que ela está sendo humorística hoje, e o Prota fala que ela ainda pode verificar o progresso no Lace, e o Prota diz que tem pessoas em que ele confia para supervisionar as coisas lá, e então não haverá nenhum problema, e ela diz que de qualquer maneira, eles conversarão mais quando o projeto começar, e ela pergunta o que aconteceu que fez o Prota voltar tão cedo, e o Prota pergunta o que ela acha, e ela toda vermelha diz que isso é um absurdo, e ela diz que não concorda com o Prota por essas coisas, e o Prota ri, e diz que a reação dela dessa vez é um pouco mais interessante do que da outra vez, e o Prota diz que tem uma emergência que precisa da ajuda dela, e o Prota no ouvido dela diz algumas coisas, e ela pergunta o que, e que não há precedência para essas coisas no país, e o Prota diz que se a família Liu estiver disposta, não é tão difícil, e ela pergunta se tem que ser assim, e o Prota diz que esse é o único caminho dadas as circunstâncias atuais deles, e ela diz que ok, e que fará o melhor, e o Prota diz que bom, e que então ele vai voltar ao Moldu primeiro para tratar de alguns negócios primeiro, e ela em pensamento se imagina com o Prota, e ela pensa que tratar de alguns negócios primeiro, e que isso significa que o Prota ainda tem assuntos não comerciais com ela para tratar mais tarde, e ela se pergunta se está certa. Então um dia depois em Moldu, Menglan já se joga nos braços do Prota, e o Prota diz que ela pode ter dificuldades com aquele, e Zhou Yu pensa que a pessoa mais malvada está ali, Menglan, e o Prota também está ali, e Gu pergunta se é verdade, e se Menglan está entrando no grupo interpretando a terceira protagonista feminina, e Menglan diz que realmente nunca atuou em um filme antes, e ela diz que não tem certeza se pode
fazer isso, e o Prota diz para ela não se preocupar, e ele diz que ainda está direcionando e vai a ajudar, e que além disso, a terceira protagonista feminina tem tempo mínimo de tela, e o Prota diz que ela só precisa fazer menos expressões, e que é realmente mais fácil de executar, e Peng diz que só com a estreia de Menglan causará um grande reboliço na internet, e como ela faz parte do trio de protagonista feminina, eles podem aproveitar isso para fazer o filme deles o tópico principal da conversa, e o Prota diz que Menglan veio ali para fazer isso ainda melhor, e que eles ainda têm que depender da experiência de atuação de Zoe e Tao para o trabalho principal do filme, e Zoe diz que entende, e ela fala que vai trabalhar duro para isso, e o Prota diz que dessa vez, para vencer a família Chiang, o fator chave é a terceira senhora que vai persuadir as principais marcas de TV do país, e que o filme deles usaria um estilo americano de filmagem, transmissão e filmagem ao mesmo tempo, e lançando um episódio enquanto filma outro. Igor pergunta o que? E se um filme de TV? E se lançar um episódio enquanto filma outro? E ele pergunta como isso é possível, e ele fica em choque, e o Prota diz que isso é o que a terceira senhora tem que fazer, mas o que eles têm que fazer é garantir que a qualidade de cada episódio dos filmes deles correspondam ou mesmo supere a qualidade do filme deles, e tanto Gu, Xiao Jie e Zou perguntam o que? E Menglan diz ao Prota que acredita que o Prota não pode fazer isso, e ela fala que não está preocupada com a qualidade, e ela pergunta se eles têm tempo suficiente, e o Prota diz para ela não se preocupar, e o Prota em pensamento diz que quando ele repetiu esse dia por 1000 anos, ele dirigiu esse filme várias vezes, e que mesmo que ele feche os olhos, ele ainda pode direcioná-lo, e a única dificuldade disso é na verdade a pós-produção, e para uma série de filmes ter a mesma qualidade de um filme, confiar só nele para as pós-produção não é suficiente, e o Prota fala para fazer o que precisa fazer e que deixe o resto para ela, e o Prota em pensamento diz que se a melhor gênia da computação do mundo, Wang Huang, que nunca foi pega, juntasse a equipe deles, o problema deles seria reduzido a quase nada. Então o Prota manda mensagem para Huang e pergunta se ela quer brincar com ele, e ela diz que primeiro, ela não precisa de dinheiro, e segundo, ela diz que já está em primeiro lugar em todo mundo, e ela pergunta se é concorrências ou concorrente, e ela diz que não tem significado, e que terceiro, ela diz que não está interessada em jogar contra os fracos, e o Prota diz que sem programas de trapaça, ele tem Legend of Zelda Breath of the Wild 100% zerado em uma speedrun de 18 horas, 22 minutos e 21 segundos, e o Prota pergunta se ela quer ver, e ela se pergunta se jogando à mão, e que é mais rápido que o recorde mundial em meia hora, e ela se pergunta como isso é possível, e o Prota diz que isso é depois de jogar o Elden Ring, e o Prota diz que não tem problemas para sentar e jogar, e o Prota pergunta se ela quer verificar se é Souls-like, e o Prota manda um arquivo para ela, então 20 minutos depois, ela diz que se aquele velho bastardo Miyazaki visse isso, ele sentiria que nem conhece jogos parecidos com Souls-like, e ela pergunta se o Prota fez esse jogo, e o Prota pergunta se então se ela quer jogar com ele, e ela pergunta como que eles jogam, e se o Prota quer que ela jogue com ele, e no jogo ela lê uma mensagem que diz que cada mensagem que ele encontra dela indica que ela é um homem, mas ele sabe que na verdade ela é uma mulher, e desde a infância ela enfrentou muito dos males do mundo por causa do talento dela, e as pessoas chamam ela de Vinxie Online, uma beleza programação, e apesar de classificação global, ela ainda está presa em casa escondida atrás das paredes da internet, e o Prota diz que se ela jogar com ele, o Prota diz que primeiro, ele garante que ela não vai ficar entediada, e há alguns jogos muito divertidos que o Prota diz que gostaria de dar, e que segundo, o Prota diz que deixa ela entrar na realidade a partir da internet com segurança, usando o aparelho dela original, e ela diz que o Prota é louco, e quem o Prota acha que é, e o Prota diz que parece que falar na internet não é eficaz, então eles vão se encontrar e conversar, e ela pergunta se o Prota é estúpido, e ela pergunta se o Prota pode usar cabos de internet para entrar e falar, e o Prota pergunta se realmente, e se então se ele deve bater na porta ou abrir as janelas para entrar, e nessa hora alguém bate na porta dela, e ela se assusta e diz uau, e ela fala que nem está usando as calças, e ela pergunta o que diabos o Prota quer fazer, então ela vai até a porta, e no computador dela, ela recebe uma mensagem dizendo para ela abrir a porta, e o Prota diz que está dando uma comida um pouco mais nutritiva, e o Prota diz para ela não comer só pizza durante um ano inteiro, e ela pergunta quando que o Prota instalou a vigilância, e o Prota pergunta quem a disse para deixar a casa dela tão tecnológica, e o Prota diz que fazer tudo pela internet tem suas vantagens, e o Prota diz que ela não deveria ter medo de ser hackeada, e o Prota diz que ele gratamente sabe um pouco, e o Prota diz até mais tarde parceira, e ela pergunta quem é parceira dele, e quem quer se encontrar com ele, e ela o chama de pervertido, então 40 minutos depois, o Prota está na casa dela, e o Prota pergunta o porquê ela não está comendo a comida dela, e se ela está com medo que tenha veneno, e o Prota diz que como ele quer ser amigo dela, ele não pode colocar nenhum veneno lá, e ela em pensamento se pergunta
pergunta se essa pessoa é surpreendentemente bonita, e ela pensa que não, e que não pode ter uma queda pelo Prota agora. E então ela fala que o Prota chegou na casa dela no meio da noite e pensou que era familiar dela, e ela diz que isso é muito confuso, e ela pergunta se eles não se encontraram na internet há mais ou menos 10 minutos, e o Prota responde que definitivamente eles serão parceiros e não amigos, e ela fica irritada. E então o Prota aponta para um robô de massagem inteligente, e o Prota pergunta se ela não usa todos aqueles itens, e o Prota diz que vai ajudar ela e vai consertar aquilo, e o Prota tira uma maleta e fala que além dela dormir, ela está no computador há muitos anos e os músculos do ombro dela estão muito duros e definitivamente precisa de uma terapia de massagem. Mas o fato dela escrever programas, o Prota diz que as habilidades da mão dela são muito pobres, mas ela é capaz de realizar isso bem, e o Prota diz que é muito mais confuso, e ela fala para o Prota esperar e diz que agora eles eram parceiro ou amigos, e ela pergunta se agora o Prota está chamando de irmã do nada, e ela diz para o Prota não ser ultrajante. Então o Prota diz que a modificação está feita, e ele fala para ela testar, e ela diz que de jeito nenhum, e ela pergunta se o Prota não tinha acabado de falar um momento, e agora está feito, e ela pergunta se o Prota é humano, então ela cede e diz que é tão confortável, e o Prota diz que um robô ainda é um robô, e nunca substitui os humanos, e o Prota diz que a seguir, finalmente é hora de testemunhar um milagre, e o Prota começa a tirar a camisa, e ela diz meu Deus, e ela pergunta o que diabo está acontecendo, e o Prota diz que esse humilde servidor leva ela a experimentar o mundo de fora da casa dela, e a faz aproveitar a sensação de um desbloqueio dos meridianos dela, usando o método antigo autêntico, e o Prota pede que por favor, que ela se deite na cama, e o Prota diz que ótimo irmã, e ela diz ao inferno, e ela pergunta se é tão ótimo irmã, e ela fala para o Prota que ele não está combinando as palavras dele com as ações, e o Prota já vai com a mão nela, e ela fala que o Prota não vai realmente, e o Prota diz para ela não falar, e apenas aproveitar, e o Prota começa a massagem dele, e ela dá um grito, que ela sente como se o Prota fosse um anjo e estivesse levando ela para o céu. Então uma hora depois, o Prota pergunta o que ela acha, e o Prota a chama de pequena alteza, e pergunta se o mundo além da internet não tem lugares que a internet nem pode replicar, e o Prota fala que então ele vai perguntar de novo, e ele pergunta se ela quer jogar com ele, e ela pergunta se é apenas como parceiro ou amigos, e ela pergunta o porquê que ela sente que o Prota está perseguindo, e o Prota dá uma risada e diz que a realidade não é tão preta e branca como a internet, e que é muito mais complicado, e o Prota diz que a julgar pela resposta dela, ele entende que ela concorda, e ela fala que eles vão experimentar por agora, e ela diz que não vai exigir muito esforço mais tarde, e que não pode prometer que vai jogar de nada, e o Prota diz que certo, e que então eles vão parar por ali, e o Prota deseja um bom descanso para ela, e que ele vai falar com ela mais detalhadamente amanhã. Então 45 minutos depois, Xiaojie diz que deu muitos problemas para o Prota de novo, e o Prota diz a ela que a família Xiang não tem como alvo apenas ela, mas toda a empresa deles, e que além disso, o Prota diz que ela e ele são apenas um, e o Prota diz para ela que ela não precisa ser tão formal, e o Prota pergunta se ok, então o Prota abraça ela, e nessa hora o celular dele começa a tocar, e o Prota atende, e ele diz a Su que é tarde, e o Prota pergunta por que ela não dormiu, e ela diz que ela e o Rong estão desenhando fantasias e adereço para o novo filme dele, e na hora que Tao foi experimentar, ela foi envenenada, e Su pergunta se o Prota quer voltar e dar uma olhada, e o Prota sério diz que entende e que vai voltar em breve, então o Prota diz que parece que eles têm uma bênção e uma maldição nas mãos dele, e o Prota diz que é interessante, e ele diz para Xiaojie ir dormir primeiro, e que além disso não é para ela parar o progresso da empresa no novo filme, e que é para manter o plano original para avançar, e ela diz que certo, então o Prota liga para Huang, e ele fala que sabe que ela está muito animada para dormir, e então eles vão começar, e ela diz para o Prota ir em frente, e ele diz que a vida de alguém está em jogo agora, e que ele vai ter que voltar rápido para Donghai, e por isso ele diz que não vai ter tempo de verificar, e o Prota pede para ela ajudar a encontrar conexões sobre 3 coisas, o grupo Senlan, o grupo Jinfun e envenenamento de Tao, e ela pergunta se Tao foi envenenada e como isso aconteceu, e ela diz que certo, e assim que ela encontrar alguma coisa, ela diz que vai avisar o Prota, e ela pergunta como pode encontrar o Prota quando ela estiver em Donghai, e o Prota já dirigindo, pergunta se ela está tão insistente em não dormir e ir a Donghai para o encontrar, e o Prota diz que então vai enviar o endereço dele hoje à noite, e ela diz que o Prota não precisa ligar assim, e ela diz que é tão vergonhoso, então 3 horas depois, o Wang encontrou tudo, e o Prota acabou de chegar até Tao, e o Prota pergunta a Lei como está a cunhada, e Lei diz que quando eles descobriram, eles a enviaram imediatamente para o hospital, e ele diz que não houve dificuldade, e que ele e as irmãs estão cuidando dela o tempo inteiro, e não deve haver problemas para Tao, e o Prota diz que então é para eles irem conversar lá fora, e já do lado de fora, o Prota diz que a cunhada gravou tantos filmes e se tornou muito popular, o que significa
significa que ela está ganhando muito dinheiro, e o Prota disse para Lei que ela não poderá resistir a alguém que ganha tanto e tem tanta popularidade como ele, e que ele estava trabalhando com o segundo acionista de Jinfun, que foi removido, e Shun Shenhuan como cúmplice, porque o brinco que Su projetou foi coincidentalmente criado pelo departamento de Shu, e foi assim que ela foi envenenada por Shu. E Su diz que o tio Shu foi longe demais, e Lei diz que droga, e que ele ousa fazer Lei de peão, e Lei diz que vai arrancar a pele dele, e o Prota diz que já instruiu o Wang e o povo dele para lidar com ele, e o Prota diz para eles assistir a um bom show. Então um tempo depois, o Prota está reunido com Lei, Huang, Su e Wurong, e enquanto isso, o Shu está todo surrado e amarrado na cadeira, e o Prota pergunta à Pequena Alteza se ela fez como ele instruiu, e ela diz que claro que sim, e que além disso, eles só estavam falando de design, e ela fala que não vai perder para ninguém com as coisas dela, e ela diz que o Prota pode relaxar completamente, e ela entrega o celular para o Prota, e enquanto o Prota segura uma seringa robótica nanômetro, o Prota diz ok, e ele aplica em Shu, e o Prota diz a Shu que mesmo que as coisas de Su ainda não estão feitas, ele ainda está ali tentando baixar as coisas, e o Prota diz que se eles não intimidarem Lei que está nas costas dele, e é claramente rico, Shu poderia fazer qualquer coisa, e o Prota pergunta se ele gosta de envenenar as pessoas, e então o Prota diz que vai deixar ele testar como é ser envenenado por outra pessoa, e ele começa a sentir o veneno no corpo dele, que ele começa a gritar, e o Prota pergunta se parece semelhante à morte, e o Prota diz que não, e que não pode deixar ele perder a vida tão facilmente. Então o Prota manda ele abrir a boca e comer o antídoto, e Shu, todo ofegante, diz o que, e pergunta que tipo de veneno é aquele, e o Prota diz que ele não precisa se preocupar com isso, e que é apenas para ele se lembrar que de agora em diante, a cada 2 semanas, sem um remédio dele, o Prota diz que Shu sentirá uma dor tão insuportável que viver parecerá pior do que morrer, e o Prota diz que é melhor ele não dar mais problemas para a Su a partir de agora, e o Prota pergunta se ele entende, e Wang diz que o Prota é muito ruim, e o Wurong em pensamento diz que essa mulher, e que ela está sendo estranha com o Prota, e Su em pensamento se pergunta se primeiro o Prota até chamou ela de Alteza, e ele diz que essa situação foi perfeita, e que é mais eficaz do que todas as ideias que ele teve, como cortar as mãos dele, quebrar as pernas e deixá-lo paralisado, e ele diz ok, e que o deixe ir, e ele fala que todos ali não descansaram por um dia inteiro, e ele diz para eles voltarem e dormirem um pouco, e que muitos estão sob a proteção dele, e que então eles não precisam se preocupar, e o Prota diz para Wurong que ela deve voltar primeiro, e que ele tem algumas coisas para contar a Su, e Wurong diz que ok, e até mais tarde. Então 1 hora depois, na casa do Prota, Su pergunta se eles precisam dar à nova irmã um conjunto de pijama, e o Prota diz que Wang não é nenhum tipo de irmã nova, e que eles são apenas amigos, e que eles só se conheceram ontem à noite. Isso diz que é assim, e que embora o Prota e ela durante esse tempo, eles se encontraram só por um tempo antes, e Wang diz e que essa mulher de repente teve uma cara de que ela ganhou algo, e ela diz que o Prota e as pessoas ao redor dele são tão estranhas, e o Prota diz que ok, e que agora eles vão falar de negócio, e o Prota diz que tem um grande trabalho para ela ajudar, e o Prota diz para Su que a situação com Lei Yu não é fácil de explicar claramente, e que Lei Yu não reconhecerá as próprias falhas, e ele vai culpar esse parasita do Shu por estragar os planos dele, e que então ele vai pessoalmente fazer algo de novo, e a situação de envenenamento de Jinfun pode acontecer novamente, e devido a eles terem ajudado Lei Sheng, ele vai querer retalhar contra eles, e então tem que finalmente entender que quem ajuda Lei Sheng será o inimigo dele, e o Prota diz para Wang que ela pode precisar escrever outro programa, e que precisa ser rápido e utilizar nanorobôs, e que dessa vez deve ser instalado em todas as joias de Jinfun para facilitar o rastreamento da joia que Jinfun vende, e ela diz que se alguma coisa realmente acontecer, eles podem confiar no movimento da pessoa responsável pela joia, e que rastreá-la e trabalhar de volta para encontrar o verdadeiro culpado, e o Prota diz que já que ela entende, eles vão fazer, e que mesmo que as instalações ali não sejam tão boas como as da casa dela, o Prota diz que são quase as mesmas da casa dela, e ela diz que o programa é fácil e que será feito rapidamente, e ela diz que acha que jogar com nanorobôs será divertido, e ela pergunta se o Prota quer se juntar a ela mais tarde para trabalhar nisso, e o Prota agarra a Su e diz para Wang ir em frente e fazer o programa dela primeiro, e o Prota diz que está um pouco cansado e que ele precisa dormir um pouco com Su, e Wang irritada pergunta por que o Prota dorme enquanto ela trabalha, e ela pergunta se ela é o pau de pau word do Prota, e o Prota diz que quando algo a excita, ela não pode dormir até que acabe, e o Prota pergunta se isso não é um dos hábitos dela, e ela diz que sim, e ela pergunta se o Prota é como um parasita no estômago dela, e que ele a conhece tão bem. Isso diz para o Prota ir dormir e não perturbar o trabalho da irmã pequena, e Wang grita brava dizendo ei, e ela pergunta quem que está chamando ela de amiga, e que ela era a Pequena Alteza dele. Opa! Bom, chegamos a mais um final de resumo, e se gostaram, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui, e até o próximo vídeo.